dia bonito em que nós celebramos ao Senhor mais um tempo que Ele tem nos dado de caminhada na nossa igreja. E que Ele nos dê até a sua volta, né? Que Ele nos permita caminharmos fielmente até a sua volta. A primeira igreja de Caruaru tem uma história muito bonita, muito rica e que se traduz em uma história de perseverança, né? Se nós fôssemos resumir a história da igreja de Caruaru, a palavra era perseverança. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus por isso. Muitos aqui são antigos, membros da igreja, outros são novos, outros conheceram a fé aqui na igreja, vão receber o batismo ainda esse ano. Outros vieram de outras tradições protestantes, estão conhecendo o congregacionalismo, né? Então é um tempo especial para a nossa igreja. Estamos vivendo um tempo especial. Mas além de termos nesse aniversário da igreja o lançamento, né, desse cordel da irmã Aline, que fica também registrado como uma contribuição nas passagens históricas da nossa igreja, nós temos uma outra publicação que é este livro, A Plataforma de Cambridge, né? Que nós estudamos esses artigos durante meses aqui na igreja no ano passado. Estamos recebendo aqui pastor Daniel Dias, pastor Leandro. Eles leram esse manuscrito, pastor Pedro também. Conhecem pastor Pedro? Sabe quem é esse rapaz? Pastor Pedro leu também o manuscrito. Pastor Pedro leu e ouviu, né, os estudos que nós estudamos aqui, desse documento do século XVII. É um desafio nós pensarmos nesses termos, no congregacionalismo de nossos pais, porque há uma certa inclinação moderna no congregacionalismo brasileiro, achando que o que temos aqui está completamente divorciado do que fora feito no passado, no século XVII, XVIII e em diante. E nós estudamos que não é assim, né? Nós temos visto em vários momentos aqui na igreja, inclusive na última ocasião que pensamos sobre a história de Calley, na EBD, vemos que não é assim. Então a gente vai falar um pouco sobre este livro. Cada um aqui na sua perspectiva, nas suas percepções, né? Pastor Daniel, como editor, vai falar um pouco também dos desafios desse material. Esse texto, irmãos, foi produzido e publicado em 1648. Nesse período, a famosa Assembleia de Westminster estava reunida na Inglaterra. Esta Assembleia se reuniu para dar uma satisfação tanto ao parlamento como à Igreja Anglicana da fé dos reformados, que foram, naquela época, pejorativamente chamados de puritanos. Então, haviam vários pastores ali, de denominações distintas, tradições distintas, mas todos eles reformados. E os congregacionais estavam lá, congregacionais importantes, como Thomas Goodwin, como Philip Nee, que foram grandes nomes que estavam presentes na Assembleia. E uma parte mais calorosa da reunião daqueles irmãos, né, que a história chama de a reunião dos divinos, foi o debate sobre o governo da igreja. E vigorou pela quantidade de delegados o governo presbiteriano. Então, pela votação, a confissão de fé se tornou no governo um governo presbiteriano. Todos os outros artigos de fé da confissão de Westminster foram subscritos pelos congregacionais, menos o governo. Então, 2 documentos naquela época foram produzidos. O primeiro deles é chamado de narrativa apologética, que é um protesto dos congregacionais. E o segundo foi a plataforma de Cambridge. E é um trabalho apenas que trata sobre o governo da igreja. Visto que os congregacionais subscreviam o restante dos artigos, eles não produziram outra confissão imediatamente, apenas um adendo que é sobre o governo da igreja, que é a plataforma de Cambridge. Mais tarde, 10 anos depois, os congregacionais produziram uma confissão chamada Declaração de Savoy, e foi basicamente a junção de Westminster com a plataforma de Cambridge. Se bem que há pontos diferentes em Savoy no que se refere ao governo da igreja. Não são pontos contraditórios à plataforma, mas são pontos diferentes. Em minha opinião, a plataforma, em termos de governo congregacional, é ainda mais madura e consistente com as escrituras do que
a parte de governo da igreja que está em Savoy. Mas Savoy se tornou a principal confissão congregacional. Outras vieram depois, que na verdade se tornaram releituras de Savoy, como a plataforma de Saybrook, em 1708, e era Savoy e Cambridge juntas, mais 15 artigos sobre a relação de uma igreja local com uma associação de igrejas. Exatamente como nossas igrejas se relacionam hoje, em associações de modo denominacional, foi como a plataforma de Saybrook esquematizou a relação dessas igrejas. Por quê? Porque o congregacionalismo vivia uma espécie de independência das igrejas. Isso estava acarretando problemas doutrinários. Então, os congregacionais entenderam que precisavam subscrever juntos uma confissão de fé ou uma identidade confessional. E essas igrejas precisavam estar irmanadas em associações, que hoje nós chamamos de denominações. Não era assim naquele período. E essas igrejas irmãs iriam ajudar umas às outras, inclusive em demandas difíceis que uma igreja não sabia lidar, por exemplo. Então, as igrejas enviavam delegados para essas associações que possuíam concílios, possuíam sínodos, assim como nós temos hoje. A diferença majoritária é que os nossos sínodos hoje, que não são chamados de sínodos, né? São chamados de concílios ou assembleias gerais, via de regra, só tratam de questões administrativas. Naquele período, não. As questões para a reunião dos concílios eram questões doutrinárias ou práticas das igrejas. Então, uma igreja ajudava a outra. Aquilo é um símbolo de que as igrejas congregacionais não caminham sozinhas. Por isso, a plataforma de Cambridge vai rejeitar o termo independente. Esse termo é usado na história da igreja várias vezes para os congregacionais, mas a plataforma vai dizer: não somos independentes. Nós estamos confederados. Somos irmãos de igrejas locais que estão em associações. Qual a diferença nossa para outras tradições cristãs, né? É que não há um poder maior do que a Assembleia Local. A maior instância de poder na igreja congregacional é a Assembleia Local. Mesmo que a igreja chame a denominação para tratar de alguma questão, é a igreja que deve solicitar. A igreja convida, a denominação não invade. Então, no congregacionalismo é impossível qualquer liderança congregacional, por exemplo, remover um pastor de um lugar e colocar em outro. Isso não vai acontecer, só se a igreja, de fato, desligar o pastor ou demiti-lo. Mas isso é uma resolução local. A nossa tradição de governo é a mesma tradição dos batistas. Os batistas também são congregacionais. E pensaram na sua confessionalidade a partir da confissão dos congregacionais também. A Confissão de Londres, de 1689, a segunda confissão, foi muito influenciada pela Declaração de Savoy e pela plataforma de Cambridge, né? Então, temos isso em comum entre nós e os irmãos batistas, com a diferença apenas do modo de batismo, né? Então, essa é a história inicial da Confissão de Cambridge. Mas eu queria ouvir também um pouco o pastor Daniel, que teve a experiência de editar esse trabalho. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o desafio de mexer com esse texto, um texto antigo, né? Um texto do século XVII. Graça e paz a todos. É uma alegria, um prazer conhecer essa igreja. Voltar a Caruaru, eu morei aqui, estava falando aqui com o pastor Leandro, no ano 2000. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, não era crente. E morei aqui um ano. E confesso, envergonhado, inclusive, para chegar aqui eu tive que chegar com GPS, porque eu não lembrava, na verdade, onde era a igreja. Eu digo, a Caruaru que eu conhecia não era uma Caruaru aos olhos de um cristão. Então eu não sabia onde era a igreja. Ele falava pelo endereço, eu vi mais ou menos, mas eu não tinha a menor ideia. E eu digo, meu Deus, eu morei um ano aqui, passava aqui todo dia e não lembrava da igreja. Para você ver como um homem sem Deus, ele está totalmente alheio às coisas do Senhor. Eu não tinha noção. E está aqui há 126 anos e eu não sabia. Mas, falando, pastor, a respeito disso, primeiramente eu queria
apresentar um pouco a Celides. A Celides é uma editora recém-criada, foi criada o ano passado, e essa é a 4ª obra que nós lançamos. Então, está bem no começo, está engatinhando o trabalho, e é um privilégio tremendo e uma responsabilidade também, e uma bênção, a gente iniciar com uma obra desse tamanho, né, com essa importância. E como o pastor falou, já respondendo a sua pergunta, é um texto difícil, um texto do século XVII. E algumas vezes eu tive que ligar para ele para perguntar, pastor, pelo amor de Deus, o que é isso aqui que tá sendo dito, para que a gente pudesse compreender melhor, para poder fazer um trabalho a contento e que, de fato, correspondesse à importância da obra, né? E eu dizia para ele sempre que, nas primeiras conversas que nós tivemos, como Deus tem sido bondoso para conosco, que eu buscava um autor que falasse sobre governo da igreja. E eu estava procurando, ainda não tinha encontrado, e de repente o Senhor traz até mim o pastor Thomas, né, com a envergadura que ele tem dentro do meio teológico e com um material tão bom, tão excelente, que vai servir não apenas aos congregacionais, mas também aos batistas. Como ele bem disse, nós também temos a forma de governo congregacional. E ler esse texto me fez ainda ter a convicção e a certeza da importância da compreensão da igreja sobre essa forma de governo e o quão bíblico essa forma de governo é. Então, isso fundamentou ainda mais. E ele é um livro, além de ter uma profundidade teológica tremenda, mas ele tem uma importância prática ainda muito mais relevante, porque ele vai nos ensinar como lidar no dia a dia da igreja e lidar com determinadas questões. Coisas que às vezes a gente hoje, na nossa atualidade, quebra a cabeça e faz confusão. Esses irmãos ali no século XVII já pensavam nisso de uma maneira piedosa e cuidando desses assuntos à luz das Escrituras. Então, trazer esse texto, né, de maneira inédita para o Brasil, né, e partindo daqui, de Caruaru, daqui do Nordeste, é ainda muito mais significativo para nós, visando que nós precisamos ter essa compreensão para que a igreja do Senhor possa caminhar de maneira ordeira, de maneira pacífica, e não ficar se prendendo muito a determinadas questões, uma vez que a própria Escritura Sagrada já nos orienta e que homens, irmãos piedosos do passado trataram disso e deixaram isso de forma documentada para nós. Então, é uma alegria, é uma satisfação tremenda, né, entregar este livro ao público em geral, mas principalmente aos congregacionais e batistas, para que a igreja possa ser beneficiada e abençoada, principalmente pastores, líderes de igreja, presbíteros, enfim, todas as pessoas, mas não diretamente e somente só essas pessoas. Qualquer crente, qualquer irmão em Cristo deve ler esse livro, porque ele trata de coisas que nós lidamos no dia a dia da igreja, e vez ou outra a gente vai ter que recorrer a esse documento para poder ter um direcionamento bíblico e teológico de forma correta. Obrigado, pastor. Eu queria ouvir vocês agora, começar pelo pastor Pedro, depois o pastor Leandro, sobre o desafio de termos um documento desse no nosso meio, porque, de alguma forma, nós estamos distante desse modelo de congregacionalismo há séculos, né, no Brasil. Então, o que é que vocês acham sobre isso? Rapaz, eu me sinto muito feliz, muito alegre nesse momento histórico na nossa igreja, pela publicação desse livro tão importante. Pastor, a importância desse livro para todos nós é desafiador, porque a gente, quando começa a ler a plataforma,
a gente percebe quanto estamos distante de um congregacionalismo mais bíblico, mais sólido. Vamos pensar nos artigos, na seção aqui, cada capítulo, feito e realizado de maneira muito profunda. Uma das coisas que me chamou a atenção é a responsabilidade dos presbíteros da igreja local. O que eu vejo hoje em dia é algo muito assim, distante, raso, é somente ocupando um cargo. E a plataforma ela chama a atenção para os presbíteros lidarem mais com o povo, seja na administração, principalmente no ensino. Isso a gente, quando lê, a gente percebe que chama atenção, porque é algo que está muito distante do que temos visto hoje. Então isso me fez pensar profundamente, tanto eu como pastor e os presbíteros, no sentido de ter uma responsabilidade muito grande sobre a igreja no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à administração. Não é? É um texto muito profundo, a gente pode perceber na leitura que eles falam daquilo que os reformadores falaram, do que Calvino até colocou na sua instituta, né? Igreja visível, igreja invisível, a catolicidade da igreja. É um texto muito rico, muito profundo, que trouxe ensinamentos para nós de grande valia. O que mais me desafia quando eu leio ele e releio novamente, eu já passei a vista de novo nele, é a responsabilidade de termos uma igreja que seja totalmente consciente do governo dela, onde muitas vezes também estamos distante disso. Eu falei a semana passada, eu acho na EBD, eu falei isso e eu preciso dar uma explicação melhor até, que o pastor Thomas tem sido um pioneiro nisso, trazendo o pensamento puritano reformado para o nosso congregacionalismo, onde nós, como pastores, eu acho que nós temos uma culpa de termos distanciado muito dos reformadores e dos puritanos e pensando que o nosso contexto brasileiro é único no que diz respeito ao congregacionalismo. Nós temos herdeiros, nós somos herdeiros, melhor dizendo. Somos herdeiros de um pensamento sólido, bíblico, sobre o governo da igreja. Isso, para mim, chamou muita atenção. Eu acho que é um desafio para todos nós, para a denominação, né, e para nossas igrejas locais. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Queria parabenizar o pastor Thomas mais uma vez, já fiz isso no privado. Bom, queria parabenizar vocês também como igreja, não é? Porque também tem participação nesse momento histórico importante para a nossa fé congregacional, e ao seminário também, obviamente, que tem participação e apoio nessa obra. Eu queria falar sobre os desafios, começando com um relato pessoal. Eu também já pude ler e reler essa obra, e enquanto fazia isso, cheguei a um detalhe interessante na minha própria caminhada de fé, que eu não tinha percebido ainda. É curto. Eu não sou filho da fé congregacional. Eu conhecia Cristo numa igreja neopentecostal. Mas a providência de Deus me encaminhou para estudar um pouquinho mais profundamente teologia. Sempre fui muito aproximado, muito próximo da Escritura, e fui encaminhado em 2003 para a área teológica. E à medida em que eu estudava a Escritura mais profundamente, eu tive o contato com o congregacionalismo através de um pastor conhecido. E aí eu pude observar que tudo aquilo que eu encontrava na Escritura, eu via na Escritura como modelo de igreja, modelo de ser igreja, eu encontrava isso no congregacionalismo. Então eu encontrei no congregacionalismo modelo de ser igreja como reflexo da Escritura. Me tornei congregacional. Fui enviado para o seminário formal, formação a nível superior. E aí eu comecei a ter contato como congregacional, com igrejas congregacionais,
E eu percebi que nem todas as igrejas congregacionais dispunham do mesmo padrão de doutrina, de conduta. Ou seja, a fé congregacional, a tradição congregacional me fez me identificar com aquilo que eu encontrava na Escritura, mas a prática congregacional não era a mesma em muitas igrejas. Então, todos os símbolos de fé escritos desde a Reforma, não é? Eles foram, e os que foram influenciados pela Reforma, eles foram escritos como uma resposta a um contexto em que a igreja vivia, mas principalmente como uma busca para um padrão bíblico, uma sistematização do padrão bíblico de ser igreja. De modo que os símbolos de fé daquele período, embora tenham as suas características temporais, não é, históricas, inclusive, pastor Thomas e demais pastores, e igreja, é uma contribuição não só teológica, mas histórica, para que nós possamos conhecer mais de como pensavam os nossos pais congregacionais, mas a contribuição teológica ela não caduca, ela não prescreve, muito pelo contrário. É, de fato, um momento importante para a nossa fé congregacional em nosso país, porque nós temos a necessidade urgente de sermos congregacionais. Gratos a Deus pela tradição de dos Cales, mas sem desconectar com a nossa tradição puritana norte-americana, inglesa, que é riquíssima, não é? Que é riquíssima. Então, quando você observa aqueles que já puderam ouvir, ou aqueles que já adquiriram, ouvir as exposições adquiridas, você vai observar que a preocupação da plataforma é em olhar para a Escritura e encontrar respostas para a vida da igreja em todas as áreas, não só administrativas. Então, por exemplo, há uma preocupação da plataforma em como tratar os irmãos faltosos, não só no aspecto da fidelidade da aplicação da disciplina, que é uma marca de uma verdadeira igreja, resgatada na Reforma, como também em ser amorosa, a igreja ser amorosa com aqueles que são fracos, aqueles que estão ainda crescendo na maturidade cristã, aqueles que estão arrependidos, que cometeram pecados, mas foram restaurados pela graça, uma preocupação em como as igrejas se tratarem mutuamente, como a igreja se relacionar com o magistrado civil, inclusive havia uma aproximação maior naquele período histórico, mas há uma distinção clara do papel da igreja e do papel do magistrado civil, inclusive o papel do magistrado civil em favor da igreja. Então, eu só cito esses pontos iniciais de reflexão do que trata a plataforma, porque a plataforma nada mais é do que um pequeno sistema extraído da Escritura, para a vida da igreja, a vida prática da igreja, desde questões administrativas, que são, na minha concepção, as questões importantes, mas menos importantes dentro de uma igreja, até as questões relacionadas às pessoas, ao maior patrimônio da igreja, que são as ovelhas. Então, o desafio é grande, eu acho que a discussão ainda vai avançar. Por quê? Não é? Talvez seja a pergunta, por que essa tradição ela não tem sido já pulverizada, não é? Dada ao povo congregacional? Então, talvez esse seja o grande desafio, a grande questão, não é? Como editor, a gente se sentiu bastante desafiado, como eu falei agora a princípio, em compreender um texto tão antigo. Mas à medida que a gente foi avançando e foi compreendendo, a gente foi vendo essa particularidade que o pastor Leandro falou. A plataforma cuida de assuntos práticos da igreja, não apenas a sua forma de governo em si, mas ela lida com questões práticas. Por exemplo, como lidar com um pastor visitante na igreja quando ele vem pregar o trabalho, como lidar com recepcionar membros de outras cidades. Enfim, ela vai cuidar dessas particularidades. E a gente foi vendo, então, que a preciosidade do material que nós tínhamos em mão, né? E apenas para que vocês possam entender, e eu vou deixar algumas coisas até soltas, que se eu for falar aqui vai virar quase uma biografia minha. Eu sou batista,
né? Nasci no lar batista, eu sou paraibano, mas, como eu disse, eu morei aqui no ano 2000, foi quando eu vim para cá, a primeira vez, para morar em Pernambuco. E me desviei, passei um tempão fora já na juventude, casei não de forma sem ser crente, minha esposa não era crente. Mas aí Deus, de forma soberana e na sua condução, na época da minha adolescência e juventude, muita gente dizia: por que você não vai ser pastor? E eu dizia: Deus me livre, eu não nasci para isso. E aí depois Deus me chama, a gente morando em Timbaúba já, em Pernambuco. Eu já estava casado. E aí vou montar os móveis da minha casa, quando estava falando para o pastor sexta-feira, quinta-feira. E aí vem um irmão congregacional. E a gente passa uma semana com esse rapaz na minha casa. E a gente conversando, e ele me falando de Jesus para mim. E aí me convida para a igreja. Eu vou para a igreja congregacional em Timbaúba. Sozinho. Deixei minha esposa em casa, ela estava grávida. Chegando lá, o Senhor me convoca. E eu disse para o pastor aqui, quando eu chego em casa, eu digo para minha esposa: eu não sei se você vai gostar de mim, mas não. Porque eu acho que o Daniel que você conheceu não vai ser mais o mesmo hoje, daqui para frente. E ela, assustada, pergunta: você estava onde? Eu disse: eu estava na igreja. E ali o Senhor me chama, eu entro no STEC, no seminário, e faço 95% do curso. E aí, por questões teológicas e práticas também, até da má compreensão dessas coisas que a gente está falando, e também pela soberania de Deus, a gente não pode descartar isto, também a gente volta para a Igreja Batista. E ali eu sou ordenado ao ministério e cá estou. Então, eu estou falando de algo que para mim é muito familiar. E por isso a alegria de ter esse documento em mãos e saber da importância dele e do quão distantes nós estamos dele. Do quão distantes nós estamos, do quanto nós precisamos retornar a documentos como esse. Como o pastor Leandro bem disse, uma instrução teológica, ela não caduca. Ela não caduca. Nós é que precisamos voltar. Às vezes nós avançamos além daquilo que as Escrituras nos permitem e achamos que estamos inovando, quando na verdade nós estamos deformando. Então a gente precisa botar o joelho no chão, sermos humildes e retornarmos para aquilo que o próprio Deus preparou a igreja no passado. Então, é andar contra o que esse mundo contemporâneo informa. A gente pede para avançar, mas eu acho que no momento a igreja precisa retornar um pouco, converter o caminho, né, para que então, depois sim, uma vez de volta nos trilhos, a gente possa avançar, mas avançar de maneira correta. Essa que é a intenção. Quando eu estava me preparando para ser ordenado, eu lecionava no seminário de TGPO, eu dava aula já lá, mas a minha formação básica teológica não foi no seminário congregacional, só o final. Eu paguei cadeiras bem específicas sobre congregacionalismo. Então lá eu estudei sobre o governo, lá eu estudei sobre a história, congregacionalismo brasileiro, nada do congregacionalismo inglês, norte-americano, holandês, absolutamente nada, só o brasileiro. E observando os princípios, assim, que na parte de eclesiologia foi dado, né, os princípios do congregacionalismo, se eu me recordo bem, o que é que constava? Não sei se pastor Pedro e pastor Leandro absorveram isso também. Independência da igreja, autonomia da igreja, soberania da igreja, poder da assembleia. Pronto. Era isso. Eclesiologia congregacional era isso. Então eu me perguntava se ser congregacional era só aquilo ali. E fui ordenado e comecei a observar a prática disso, tanto nas igrejas como em termos denominacionais. E constatei uma coisa, eu já conversei muito isso com o pastor Leandro, que o congregacionalismo brasileiro, ele é unido em torno do governo democrático apenas. Nosso governo é democrático e somos congregacionais por isso.
O resto da teologia a gente pode divergir. Isso é o que acontece. Vocês concordam? Isso é o que acontece. Inclusive, pela divergência, diz, é por isso que nós somos assim. Exatamente. Nós divergimos, e o bonito é isso do congregacionalismo. Eu digo, mas como assim o bonito é isso? Cada um pensa uma coisa diferente, e isso é que é bom no congregacionalismo. E eu não tinha condição de assimilar essa proposição, porque eu via que havia alguns elementos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, que destoavam disso. Então, por exemplo, um ponto que o pastor Leandro e o pastor Daniel falaram da plataforma é o zelo do documento pela comunhão da igreja. E eu via no Novo Testamento que os apóstolos se preocupavam muito com a união da igreja, com a comunhão da igreja, com a vivência da igreja. Então eu me perguntava, por que isso não é parte do congregacionalismo? Porque somente as decisões administrativas ou disciplinares é o congregacionalismo. Sobre o culto, por exemplo. A Escritura fala muito sobre o culto. O culto é o centro da vida da igreja. O povo de Israel é tirado do Egito para quê? Para cultuar. O que é que Moisés diz a Faraó? Deixa o meu povo ir para que me adore, para me cultuar. Então, a segunda parte do livro de Êxodo é só culto. Na primeira parte você tem a salvação, né? Na segunda parte você tem a adoração comunitária. Então, ali, Êxodo é um resumo muito claro de que a igreja é salva para viver em comunidade adorando o seu Deus, o Deus da aliança. Mas por que isso não era enfatizado? E, curiosamente, quando eu vou estudar a plataforma, ela começa basicamente falando sobre o culto. Porque, em termos práticos, o que é que a plataforma diz? Se uma igreja congregacional não é fiel a um culto bíblico, ela não é congregacional. Não pode ser. Porque não tem como ela ser fiel só no governo das finanças, ser infiel no resto e ser, de fato, genuinamente uma igreja congregacional. É incoerente. É claro que institucionalmente ela será, né, uma igreja congregacional. Mas me refiro na prática da vida da igreja. Então, o culto, a doutrina, a teologia da igreja, a forma que a igreja vive, a forma que ela administra. Então, por exemplo, o pastor Daniel mencionou isso, eu acho que foi o pastor Daniel. Quando uma igreja vai recepcionar um pastor convidado que vai pregar na igreja, o que a plataforma diz? Pague a esse pastor, não é? Pague a esse pastor. Estão gostando, né? Vocês estão gostando dessa parte. Daqui a pouco eu falo alguma coisa. Porque qual é a lógica mas da por plataforma? outro lado, ela veta a ideia de um pastor ser remunerado por 2 igrejas locais. Exatamente. Era isso Exatamente. que você leu a outra, Ele é era pastor isso de uma que eu ia igreja. Agora, quando ele vai como visitante para outra igreja, a igreja que o chama deve perceber que ele está trabalhando. E Paulo vai dizer que a igreja não deve amordaçar a boca do boi quando ele trabalha. Então, se a igreja já tem um ministro, convidar um pregador de fora é luxo. Eu disse isso aqui na doutrina. Convidar um pregador de fora é luxo. Exato. Então, não é bíblico convidar um pastor para pregar, o caba roda 120 quilômetros para você dar uma sacolinha de sabonete da natura a ele. Não existe, irmãos. Primeiro está chamando o pastor de fedorento, né? Tome banho aí, pastor. Não existe. E essa questão que muitas igrejas têm, né? É que não, mas não pode fazer por dinheiro. A obra de Deus tem que fazer espiritual. Eu me lembro quando eu fui examinado para ser ordenado, e um pastor disse assim a mim: se uma igreja lhe convidar para pastoreá-la, você vai perguntar quanto é que você vai ganhar? E eu fiquei sem jeito de responder, né? Quando eu sabia qual era a lapada que vinha, se vinha de um lado ou de outro. Aí ele disse assim: nunca pergunte. Nunca pergunte. Porque senão vão ver você como um mercenário. Aí eu disse: eu posso perguntar uma coisa agora? Ele disse: pode. E eu sustento minha família como? Porque já aconteceu de eu ser convidado por uma igreja e um dos presbíteros, né, da comissão de sucessão ligar para mim: pastor, queremos muito que você venha. Aí vai ser uma bênção você conosco aqui.
E foi falando. Aí no final da conversa ele disse: agora, assim, eu vou lhe adiantar, nós não sabemos quanto você vai ganhar. Não temos como lhe dar essa perspectiva. Eu ia sair de uma cidade para outra, né? Eu não estava naquela cidade. Eu não tinha um trabalho na cidade da igreja que me convidou, era diferente. A igreja estava me convidando para eu sair de uma igreja que me mantinha integralmente para eu ir para esta igreja sem essa perspectiva. Eu disse: como é que eu sustento minha família? O presbítero disse: nós não sabemos. Falta instrução. Falta instrução. Né? Então é claro que pode acontecer do pastor ir. Mas esse não deve ser o modus operandi da igreja. Então a igreja não deve olhar essa parte como uma parte profana do trabalho da igreja. É uma parte santificada também do trabalho da igreja. É da mesma forma quando uma igreja desliga um membro, né? Ou disciplina um membro, ou ela dá uma carta a um membro que vai para outra cidade. Eu acho isso bem curioso. Então, se um membro vai a trabalho e ele vai passar um tempo e vai voltar, a igreja não dá uma carta de desligamento. Ela dá uma carta de recomendação para o membro ser cuidado lá e quando ele voltar, ele continua membro de sua igreja. Né? No nosso tempo, a gente pensa assim: não, se vai sair daqui e vai para outro canto, tchau. Dependendo se você vai voltar ou não. Quando você voltar, a gente recebe de novo. Né? Então, muitas coisas são divergentes. Né? Vocês querem comentar sobre isso? Com licença. Com relação a isso que ele falou, na Batista, a gente tem vários exemplos que essa história de carta de recomendação. Existem algumas maneiras de ser recepcionado como membro. Um é a conversão, que é o batismo, e a outra é através de cartas, transferências através de cartas. E esse congregacionalismo tupiniquim, e aí eu falo congregacionalismo não denominação, mas a forma de governo, que a gente vive hoje aqui, dá liberdade de alguns pastores, por não terem essa compreensão devida, de não darem essa carta. Um membro sai da igreja, o pastor não queria que ele saísse, e aí a família arruma outra igreja, pede carta, o pastor não dá. Porque diz que defende a igreja como autônoma, e a igreja que ele está também é autônoma, então ele pode ser recebido pela terceira forma de recepção de membros, que é por aclamação, onde a igreja recebe. Então tem vários casos disso aí. Então a gente precisa, e aí me tornando um pouco repetitivo, sermos humildes, né? Ser humildes, perdão, de se dobrar ao que a Escritura recomenda, né? Do que esses documentos recomendam. E esse documento aqui, como eu disse, ele é prático também, extremamente prático, a ponto de tocar nesses assuntos que, às vezes, numa reunião de conselho, pastor, isso aí a gente vê depois, isso é muito simples, não precisa de ser tão detalhista nisso, não, depois a gente vê isso. Mas a gente vê que esse documento, até pela sua importância, ele trata de pormenores que são importantes também. Né? E Deus, ele é assim, quando Deus vai fazer a ordem a Moisés para construir o tabernáculo, ele vai nas medidas menores que tem. Então a gente não pode ser vaidoso de deixar, isso é detalhe, a gente vê depois. Né? A gente tem que ter isso muito bem alinhado para que haja paz no meio de nós. E essa foi a sensação que tive depois da obra toda pronta. Eu disse: meu Deus, se todos os crentes lessem esse documento e entendessem ele de forma completa, os cultos administrativos seriam, de fato, cultos administrativos. E não motivo da gente tremer, né? E ficar nervoso. Ou então eu não vou, que é só confusão. Eu prefiro ir para o culto. Não, a gente estaria aqui junto também adorando e cuidando daquilo que o Senhor nos confiou, que é a sua própria igreja. Então, esse livro, a intenção nossa é que depois que você lê, você ame a igreja ainda mais e queira participar dela ainda mais. E não apenas ser só um coadjuvante na atuação da igreja. O pastor Thomas falou sobre a formação teológica, né, dos ministros dessa geração, talvez, pastor, me ajude aí, uns 20, 30 anos para cá, serem
essa formação ser feita pontuando alguns aspectos da fé congregacional e não a fé congregacional como um todo. Eu me referi agora há pouco que eu vim ser congregacional porque eu encontrei o reflexo daquilo que a Escritura ensina. Mas o meu conhecimento prévio da fé congregacional não aconteceu dentro do congregacionalismo. Eu não sentei com um pastor e disse assim, me explica o que é ser congregacional. Isso não aconteceu. Eu já lia os puritanos e então, em contato com pastores, especialmente um pastor congregacional que também conhecia, eu vim saber que John Owen, Jonathan Edwards, Thomas Goodwin eram puritanos, o próprio Ames, eram congregacionais. Eu disse, então esse povo que eu já leio, que eu vejo que está alinhado, e aí então eu comecei a entender um pouco mais a fé congregacional. Agora entenda, quando eu chego, qual é a primeira surpresa que eu tenho com relação à questão da doutrina congregacional? Mas então quer dizer que nem toda igreja congregacional é do mesmo jeito? O culto. Eu cheguei para cultuar numa igreja congregacional, o culto era de uma forma. Cheguei para cultuar em outra igreja, o culto era de outra forma. De modo que eu cito isso como exemplo para dizer o seguinte, essa descontinuidade, essa desconexão com a nossa tradição congregacional, que inclusive influencia os Cali, não é? Que vêm aqui para o Brasil como missionários, acaba por tirando de nós congregacionais a nossa identidade, de modo que nós somos pioneiros em relação aos presbiterianos. Hospedamos Simonton, nós hospedamos Simonton no Rio de Janeiro. Fomos pioneiros em relação aos batistas em quase 2 décadas, mas são 2 denominações em solo brasileiro que são mais conhecidas e que têm uma expressão numérica, estou falando em números atuais, em relação a nós congregacionais que fomos pioneiros. E aí, quando você vai conversar com historiadores, com doutores na área do estudo da história da igreja, especialistas em congregacionalismo, talvez nós não conseguimos desenvolver tanto em termos numéricos e em termos de expressão nacional pelo fato de nós não termos uma identidade, uma mesma identidade. Só que nós temos essa identidade. E essa identidade que nós temos como congregacionais é a mesma identidade que os presbiterianos têm, que os batistas têm, extraída da Escritura. O que foi citado aqui da plataforma, como por exemplo a questão do sustento pastoral, a plataforma não inventa isso. Ela vai citar, dentre outros textos, 1 Coríntios capítulo 9. Então, ela vai fundamentar, ela vai extrair, na verdade. Ela não vai encontrar um tema e deixa eu ver se há na Escritura. Ela vai extrair da Escritura o que a Escritura ensina para que a igreja seja igreja. Então, a falta dessa identidade doutrinária faz com que erros, infelizmente, que assolam as nossas igrejas congregacionais, eu me refiro, aconteçam. Como, por exemplo, somos congregacionais, mas muitas vezes uma igreja local é regida pelo pastor como se fosse um sistema episcopal. Somos congregacionais, mas por vezes a Assembleia de Membros ela age como se ela tivesse o poder de anular a figura pastoral, consequentemente do conselho eclesiástico, e os presbíteros praticamente são figuras que servem apenas para a ceia do Senhor. Então, às vezes, igrejas que estão há décadas sem presbíteros. É o caso. Inclusive, lá atrás, quando eu cheguei no congregacionalismo, há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, as igrejas congregacionais, refiro agora do Recife, não tinham, na grande maioria, presbíteros. Inclusive, eu cheguei a perguntar, existe presbítero dentro da igreja congregacional? Porque não tinham presbíteros dentro das igrejas congregacionais, não é? Eu acho que é uma geração depois de Cali, eu acho que fez essa descontinuidade. Porque Cali era calvinista, o sentido... Presbíteros eram muito presbíteros atuantes. eram muito dados. A palavra de Deus é um ensino. E quando o pastor tocou aqui sobre a democracia, né, da nossa igreja, a gente às vezes evidencia tanto a democracia em detrimento, realmente, daquilo que o pastor Leandro estava falando, de não ver a figura autoritária, a autoridade, melhor dizendo, dos presbíteros da igreja. Isso é muito esquecido porque os congregacionais, muitas vezes, eles se orgulham por ser democráticos, por tomar a assembleia as decisões, e muitas vezes em detrimento da autoridade dos presbíteros. Deixa eu te fazer só uma pausa, pastor, porque você me fez lembrar de uma coisa, que eu quero pedir ajuda ao pastor Thomas. Eu não me recordo de ter visto isso em Savoy. A plataforma, ela resgata para nós congregacionais um termo maravilhoso. A plataforma diz que nós estamos debaixo de uma monarquia. Exato. Por quê? Porque isso que o pastor está dizendo
infelizmente de modo prático, muitas vezes chega ao ponto da assembleia de algumas igrejas. A monarquia, o esquecer- Senhor... Senhor o Jesus Senhor Cristo. Eu vou chegar lá. De esquecer que Cristo é o rei da igreja. Que ele é a autoridade máxima da igreja. Né? Quando ela toca nisso, ela mostra que o congregacionalismo é híbrido. O congregacionalismo tem um aspecto monárquico, ele tem um aspecto oligárquico, ele tem um aspecto democrático. Então, Cristo é rei sobre a igreja. Não tem como a igreja congregacional resolver numa assembleia que Jesus não é Deus. Vamos voltar aqui quem crê que Jesus não é Deus. Isso não é competência da assembleia. E as igrejas têm dificuldade de entender isso. Tem dificuldade. Então, uma igreja congregacional não tem autonomia de dizer assim, vamos votar em assembleia que a partir de hoje não vai ter pregação mais na igreja. Ou vamos votar na assembleia que tem que ter grupo de dança. Porque esses aspectos doutrinários não pertencem à assembleia. Por exemplo, a ministração dos sacramentos não pertence à assembleia. Pertence ao ministro. Que ela elegeu. Que ela elegeu. E Então, pertence de modo que ele tem que só que executar, e exatamente. não inventar. Exatamente. Então, o aspecto da supervisão também dos presbíteros é esse aspecto oligárquico. De modo que o ministro também não pode exercer o papel da assembleia. Se há coisas que pertencem à assembleia, no quesito, por exemplo, eleição de oficiais, isso não depende do pastor. O pastor não coloca os oficiais. Esse aqui é o meu oficial, esse aqui é o meu oficial, esse aqui é o meu oficial. Viu, irmãos, vamos orar por eles? Né? Vamos orar por eles? Não tem uma história na nossa região aqui, na nossa macro-região, de um pastor que colocou um diácono, aí no dia que o diácono desagradou ele, ele disse, eu lhe dei o presente, agora eu estou tomando. Você não é diácono mais não. Não é desse jeito que funciona a igreja congregacional. Os oficiais são eleitos pela igreja, ainda que o pastor indique, né, os nomes. Ainda que o pastor indique, mas são eleitos pela igreja. Querem colocar mais alguma coisa? Tudo certo? Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Nós temos à disposição dos irmãos esse material. Tem com o Márcio ali atrás. E à noite nós vamos expor os livros lá em cima, quando a gente subir para a recepção. Mas já tem os livros ali atrás com o Márcio, né? Como é um documento raro, né? Ele está por R$350 em promoção hoje. Então, se os irmãos quiserem... Estou brincando, irmãos. R$50 se vocês quiserem adquirir, tá certo? Nós vamos orar, encerrando nossa programação de hoje. E depois nós vamos lá para frente, tirar a nossa foto oficial. Vai ficar bem bonita porque a igreja está bem cheia, né? Então nós vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por tudo isso. Pastor Pedro, ora conosco. Vamos orar, meus irmãos. Santo Senhor, Tu és o Deus de nossa